Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, observe essa imagem. A maioria de vocês aqui desse canal tem criticado fortemente esse tal desse campeonato de farmar aura. Ainda mais, meus irmãos, porque nos nossos tempos, quando a gente fazia alguma coisa idiota, nós éramos corrigidos pelos nossos pais. E quando isso não acontecia, quando a gente não cometia esses atos idiotas na frente dos pais, era a própria sociedade que cobrava caro, inclusive com críticas fortes, zoava e servia como uma ferramenta de moderação. Então, quando a pessoa queria aparecer demais, ela acabava sendo ridícula e o pessoal pesava. Na nossa época era assim, quando alguém passava do ponto, levava umas boas luvadas e ficava por isso mesmo. Hoje tudo é abuso, tudo é motivo para um bafafá e muitas vezes para chamar o Estado, para colocar o Estado presente. Mas se eu te dissesse que isso que você acabou de ver, como alguns irmãos falaram no outro vídeo, se isso estivesse abrindo brecha para ações do diabo, se isso aí, meus irmãos, fosse obra de doutrinas ocultas, trabalhadas há muito tempo para resultar exatamente nisso. Se eu te afirmo isso sem apresentar um contexto, você diria que eu sou louco. Esse Davi agora endoidou de vez. Uma coisa não tem nada a ver com outra. É tantos anos pesquisando isso que lá agora vê isso em tudo. Mas eu não produzi esse documentário aqui. É um pequeno vídeo, na verdade. Mas presta atenção porque o vídeo que eu fiz, né, deixando claro o que aconteceu, a vida desses caras, ele foi removido do ar. Eu acredito que os fãs, inclusive, né, do Raul Seixas, começaram a denunciar em massa o meu vídeo. Já fazia anos que ele estava aí, tinha 1 milhão de views. Então eles denunciaram muito esse vídeo acabou saindo do ar. E era um vídeo que eu contava a história dele, desde o começo, né? As trairagens que ele fez com o pessoal que trabalhava com ele próprio, né? E, óbvio, a adoração a Satã. Então, começaram a denunciar porque hoje tudo tem que ser visto como positivo. Não, ele realmente seguia isso aí, mas ele via com outros olhos. Eles querem que você agora não veja a coisa como é, mas que você veja como a pessoa que está seguindo aquele caminho diz que é. O que você sabe, o que nós entendemos sobre o assunto não vale de nada, é tudo visto como preconceito. Mas escuta aqui, de uma pessoa sem qualquer ligação conosco, e que qualquer um que pesquisar vai chegar às mesmas conclusões, e que deixam claro, meus irmãos, que esse tal campeonato de farmar aura é mais um passo dessa doutrina que começou aqui. Veja comigo. Aleister Crowley nunca pisou no Brasil, mas deixou seguidores aqui, e alguns deles você conhece pelo nome. Antes de continuar, peço até desculpa, Aleister Crowley é conhecido como o pai do satanismo moderno, tá? É dito que vários artistas, e a gente vê isso na obra desses artistas, como pode ver essa imagem do disco dos Beatles, né? Que fizeram questão de homenagear ele. O próprio Raul Seixas aqui também fez questão de engrandecer o nome dele. Esse cara dizia que era capaz de ceifar a vida de uma pessoa com os pensamentos negativos, né? Ele se dizia literalmente filho da besta fera. Então era um cara altamente perverso, inclusive cometeu, segundo algumas descrições de rituais que ele fazia, várias coisas que simplesmente, família, só funciona porque o mundo jaz no maligno, né? Ainda a gente tem que manter certo respeito quando fala por conta das leis que estão aí. Mas era um cara simplesmente terrível. Dizem, inclusive, que ele foi chamado quando foi criada ali a área da cachaça, aquela área que tem um 5 e tem um 1, né? Que é, para muitos, feito vários experimentos ali. Foi levado ele lá para ele fazer uma abertura de portal naquela área, né? Então ele sempre viveu junto com a elite, com os grandes, né? A casa que esse cara morava, inclusive, para você ter uma noção, o terreno que ele não comprou qualquer terreno, ele comprou um terreno onde havia uma igreja e essa igreja foi incendiada com os fiéis dentro, né? Os pagãos, com muito ódio aos cristãos, como sempre, quando os cristãos estavam ali orando, eles fecharam a igreja e tocaram fogo dentro e disseram, agora vamos ver se Deus vai salvar vocês. Então um lugar que era solo sagrado, né? Passou a ser um solo profanado e ele sabia que lugares assim são excelentes. Quem inclusive se interessa por esses assuntos, eu recomendo o nosso velho Diário do Davi. Todas essas pesquisas sem freios, né? Tá lá no nosso livro, inclusive com experiências minhas, coisa que eu levei décadas para escrever. Você vê que eu não fico oferecendo aqui. É um produto, meu irmão, que eu não de compra para me ajudar. Compra se você vê que os seus caminhos estão fechados.
Davi, eu sei lá, parece que tem uma maldição na minha família, parece que tem algo pesado em cima de mim. Às vezes tem mesmo, meus irmãos. Às vezes não foi o seu pai, não foi seu avô, mas um parente seu, né, consagrou você a essas forças e elas ficam na sua vida, né? Então, você não é uma pessoa... Porque se você é um crente, se você vive, né, uma doutrina de fé, você não precisa se preocupar com isso, que você está com a armadura de Deus. Mas se você é uma pessoa comum, né, não, eu acredito em Deus, mas às vezes ando meio afastado, cara, aí pesa demais em cima de você isso, porque esse seu parente já te consagrou a essas forças que acham que você pertence a eles, porque o diabo ele veio para isso, ele veio para roubar. Quando Deus fala isso, que ele veio roubar, ele não está falando só de objetos, mas roubar também você próprio. Então, meus irmãos, no nosso diário eu explico muito isso, a tal da maldição hereditária, a gente tem várias páginas só dedicadas a esse assunto, certo? Inclusive como você também pode afastar isso de você. Tá lá no velho diário. Mais uma vez, não compre para ajudar o canal. O canal não vai fechar se você não comprar. Você vê que eu falo o contrário do que o pessoal fala. Ajuda, porque a gente, para se manter no ar, não precisa que você compre e manter no ar. Aqui a gente depende dos views, do seu comentário, do seu like. Se o produto te interessar, se esses assuntos, né, é um assunto que você acredita, então, meu irmão, como eu acredito, o livro é excelente para você, tá certo, meus irmãos? Vou deixar o link aí na descrição, mas só compra se realmente servir para você. Então, Aleister Crowley foi esse cara, né, o pai do satanismo moderno, o cara que era considerado a besta, idolatrado por vários artistas e, como eu ia dizendo, a casa dele, o terreno, né, quando ele construiu, porque achava que lugares onde acontece isso, fica aberto um portal, é fácil você contatar essas entidades que estão nos mais profundos dos infernos, não é fácil você falar com essas entidades, mas a partir de lugares assim, é mais, né, com o ritual certo e tudo, é mais fácil você conseguir. Então ele construiu sua casa ali e vários artistas iam lá, pagavam verdadeiras fortunas, para ter informações privilegiadas. E sim, meus irmãos, o mal dá sim essas informações privilegiadas. Vários desses que estão aí no poder, que você vê, caramba, esse cara parece que tá blindado pela justiça, nada dá certo com ele, até tem gente que abre investigação, não vai pra frente. Pois é, meus irmãos, essas entidades blindam sim. Um dos benefícios, a gente fala lá, inclusive, de alguns demônios e explica bem isso a você. Tá tudo no velho diário, tá certo, família? Então, enfim, agora que você sabe quem é Aleister Crowley, a gente pode continuar aqui com esse pequeno documentário, veja. Aleister Crowley nunca pisou no Brasil, mas deixou seguidores aqui, e alguns deles você conhece pelo nome. Não estou falando de ocultistas obscuros. Estou falando de pessoas que moldaram a cultura brasileira e que tinham uma conexão que quase ninguém menciona. Em 1933 chegou ao Brasil a primeira organização que estudava abertamente os textos de Crowley, a Fraternitas Rosacruciana Antiqua, fundada por Arnold Krumheller, sem esconder o que era, sem pedir permissão. Décadas depois chegou Marcelo Ramos Mota, brasileiro, discípulo direto do sucessor escolhido por Crowley. Traduziu os textos para o português, compôs músicas e tentou tomar o controle legal de toda a obra de Crowley nos Estados Unidos. Perdeu na justiça, voltou para o Brasil e fundou sua própria ordem. Foi Mota quem conectou Crowley a dois nomes que você conhece: Raul Seixas, Paulo Coelho. Os três juntos fundaram a Sociedade Alternativa nos anos 70, com sede alugada, papel timbrado, relatórios mensais. Chegaram a comprar um terreno em Minas Gerais para construir uma cidade inteira baseada na lei de Telema. A ditadura militar não deixou. Os dois foram presos e interrogados. E tem um nome que fica de fora de quase toda conversa sobre isso: Fernando Pessoa, o maior poeta da língua portuguesa, que ajudou Crowley a simular a própria morte em Portugal em 1930, que estudava ocultismo em silêncio e que deixou nos seus manuscritos referências que pesquisadores ainda tentam decifrar. Krumheller, Marcelo Mota, Raul Seixas, Paulo Coelho, Fernando Pessoa. Países diferentes, épocas diferentes, áreas diferentes, todos conectados ao mesmo homem, que morreu sozinho num hotel barato em 1947. O que me perturba não é a lista de nomes, é o que eles têm em comum. Todos eram criadores, todos questionavam as regras do mundo onde viviam, todos preferiram não falar abertamente sobre essa conexão. Crowley dizia que suas ideias encontrariam as pessoas certas, independente de fronteiras, independente de época. Olhando para essa lista, é difícil discordar. Meus irmãos, como eu disse para vocês, eu tenho assistido, inclusive, meus arquivos aqui. Até teve gente que, pelo amor de Deus, disse assim: ah, Davi, você disse que não assiste a grande mídia, tá assistindo novela da Rede Podre. Cara, o que eu faço é pesquisas. A novela que eu tô vendo da Rede Podre, ela tá me ajudando a entender como é que a gente chegou a isso. Porque não é possível, né, que você tenha, pleno 2026, época de informação,
Pessoas se comportando, meus irmãos, de forma ridícula, imbecil. E o pior não é nem isso, é que não tenho nem a noção o quanto ridículo isso é. Então, para você entender o presente, você precisa conhecer o passado. Esses camaradas, como esses 3 que você ouviu, Raul Seixas, Paulo Coelho, esses caras trabalharam culturalmente na mente das pessoas. Essa novela que eu falei para vocês, A Dancidez, ela o tempo todo, uma novela de 70, ela atacava a família tradicional. Ela mostrava a ideia de uma mulher querer ter um bom casamento, arrumar um bom marido que pudesse sustentá-la, como uma coisa baixa, como uma coisa ridícula, e compara, inclusive, em alguns momentos na novela, com os piores presidiários, e diz que os presidiários são melhores do que mulheres que pensavam assim. A novela pega pesado, meu irmão, é uma novela de 70, que tem um argumento e tem uma história centrada em uma forma toda construída para denegrir e atacar a família tradicional brasileira. E é incrível como aquilo passou, porque, se não passasse era censura. E com essa placa de se não deixar é censura, eles conseguiram passar doutrinas ocultas. Porque é isso, essa revolta é coisa de Satanás. Sempre foi. Então hoje, quando você... Poxa, campeonato de farmar aura, um termo, inclusive, como a gente explicou no nosso vídeo, se você não viu, quero agradecer, inclusive, a audiência desse vídeo. É um termo, meus irmãos, usado em videogame, em jogos eletrônicos. Farmar é você ficar repetindo um trabalho para conseguir recursos, por exemplo. Então vamos dizer, você está jogando um Minecraft, um Zomboid, você precisa de, construir um muro. Então você precisa dos materiais para construir esse muro. Então você fica ali repetindo aquele trabalho, cavando, quebrando pedra, várias vezes fazendo isso, farmando a aura, né? E aí o termo passou, no caso é farmar, né? Mas no caso uniram isso com a palavra aura, que é como se fosse dar bem, se destacar, enfim. E fizeram isso aí, esse troço. A gente explica melhor no nosso documentário. E aí, meu irmão, o que a gente tem visto aqui, inclusive com incentivo da mídia, como você pode ver nessa matéria, eu quero inclusive ler aqui o que é que a mídia noticiou e a gente vai ver as imagens, que eu tenho certeza que vocês vão cair para trás. Olha aqui, família, deixa eu colocar na danada da... Eu deixo aqui 7 e aí na hora que eu vou clicar parece que some. Mas eu deixei aqui já no bloco de nota, tá aqui, ó. O primeiro campeonato de farmar aura de São Mateus, realizado no sábado, dia 18/7/2026, reuniu jovens e familiares em um evento dedicado às novas tendências de entretenimento e expressão das redes sociais. Veja que a grande mídia, ela critica muito, né, as redes sociais, o fato da gente poder vir aqui dar a nossa opinião, eles criticam muito, mas olha a maneira que a mídia, grande mídia, está falando dessa coisa ridícula, dessa babaquice. Entre os participantes, o destaque ficou para a presença de famílias que viram na competição uma oportunidade de socialização. Então isso aí agora é socialização e incentiva a criatividade. É o caso de Luciana, uma mãe atípica que fez questão de acompanhar a filha durante todas as etapas do torneio, destacando o impacto positivo da iniciativa no cotidiano da jovem. Então, os pais que tinham aquele trabalho, esse aqui é o pai que é elogiado, esse aqui é a mãe que é elogiada pela grande mídia. O pai que corrigia, o pai que ensinava a sua profissão, uma profissão ao filho, porque caso o estudo desse errado, caso acontecesse uma gravidez indesejada, algo do tipo, a criança soubesse, né, fosse um jovem já preparado para a vida, né, tivesse vamos dizer, um plano B, um segundo plano, soubesse fazer alguma coisa da vida, esse pai foi criticado duramente, né, penalizado pela lei. Esse pai foi caçado. Mas o pai que incentiva o filho a ser um retardado mental, esse show de bola. A dona de casa relatou que a preparação para o campeonato ocorreu de forma espontânea dentro de casa, onde a filha já tinha o hábito de praticar as atitudes, caminhadas e performances corporais que caracterizam a busca por aura. Gíria popularizada na internet para descrever presença, carisma e autoconfiança. Segundo Luciana, embora a torcida pela vitória e pelo prêmio exista, o objetivo central da participação reside na experiência coletiva, na diversão e no acolhimento proporcional pela organização do evento público. A iniciativa recebeu elogios da comunidade local por abrir espaço, olha aí, ó, por abrir espaço para o desenvolvimento, isso aí é desenvolvimento, de jovens atípicos por meio de dinâmicas culturais contemporâneas. Agora é contemporâneo isso aí.
Para a mãe da participante, encontros voltados ao lazer e à arte performática cumprem um papel fundamental na autoestimulação e na integração social dos adolescentes. Embalada pelo clima de celebração, a jovem competidora confirmou o entusiasmo com a disputa e prometeu demonstrar todo o seu repertório de performance durante a presença do palco. Que basicamente, como você verá aqui, é fingir um ataque epilético. É basicamente isso. Vamos ver aqui, ó. A minha filha forma aula o dia inteiro em casa e eu gosto muito, acho muito divertido e acaba incentivando, né, essa parte de criatividade das crianças. Eu super incentivo, por isso que eu vim hoje apoiar. Meu nome é Luciana, eu sou dona de casa e auxilio a minha filha porque ela tá dentro do espectro autista. Ela veio hoje participar? Veio participar para formar a Áurea e vamos esperar que ela ganhe. Além do prêmio em dinheiro, com certeza que eu tô torcendo para isso. Tem muitos, né, também participantes muito bons. Mas eu sei que a minha filha vai farmar a Áurea muito 100%. Eu acho divertido. É uma febre entre as crianças, adolescentes. E assim, a minha filha farma a Áurea o dia inteiro em casa. E eu gosto muito, acho muito divertido e acaba incentivando, né, essa parte de criatividade das crianças. Eu super incentivo, por isso que eu vim hoje apoiar. A gente já imagina quem essa menina puxou. Eu não vou falar mais nada, família, porque é mulher, né? E hoje você sabe como é que tá o negócio. Qualquer coisa. Falou de uma mulher, atacou uma mulher nas redes, uma mãe de autista, porque ela tá dizendo que a menina é autista. Não vi nada de autismo aí, mas já tá dizendo que é. Já jogou a moeda do vitimismo. Eu achei outro vídeo aqui de uma moça falando, já que a gente tá falando de mulher, uma moça falando, e só verdades, família. Faz tempo que eu não vejo um vídeo com tantas verdades. Então eu quero, em vez de eu falar, deixa outra mulher falar. Então veja aqui, ó. Primeiro campeonato brasileiro de farmar aula. Vocês lembram quando a gente tinha vergonha de fazer besteira na frente dos outros? Você fazia alguma coisa idiota, o pai repreendia na hora. Você fazia alguma coisa idiota na escola, todo mundo te zoava. Existia um freio social. A gente tinha pavor de passar vergonha. Hoje não. Hoje, a maior parte da espécie, seres humanos, fazem questão de ser idiotas. Isso é apenas o resultado de décadas de uma sociedade que desaprendeu a pensar. Nenhum sistema consegue controlar pessoas inteligentes. Porque pessoas inteligentes fazem perguntas, questionam, duvidam. E quem faz perguntas é difícil de manipular. O sistema, ele não proibiu as pessoas de pensar. Ele foi muito mais inteligente. Ele apenas criou um sistema de distração. Então, primeiro, coloque tela para silenciar a criança desde o nascimento. Então, intoxique ela com açúcar até inflamar o intestino e o cérebro. Destrua a capacidade de concentração. Transforme silêncio em ansiedade. Faça a pessoa viver procurando a próxima dose de entretenimento. E depois, recompensa quem chama atenção, não quem produz conhecimento. E então tenha uma sociedade que ri do próprio empobrecimento intelectual. Percebe como isso é mais profundo que um vídeo? O problema nunca foi farmar aura. O problema é uma geração inteira sendo treinada para acreditar que existir é performar. Que valor é visualização. Que identidade é algoritmo. E enquanto todo mundo está discutindo o campeonato, quase ninguém pergunta quem lucra com uma sociedade que lê menos, pensa menos, questiona menos e depende cada vez mais de alguém para dizer o que deve sentir, comprar e acreditar. É assim que uma cultura muda. Não pela força, mas pela repetição. Você não precisa tirar a liberdade de uma sociedade. Não. Basta fazer com que ela perca o interesse por usar. E é justamente esse ponto, meus irmãos. Às vezes a pessoa pensa, mas cara, esses endiabrados aí fazem isso por quê, Davi? Por que tanta maldade? É só o mal pelo mal? Não, meus irmãos. Você ouviu aí a moça dizendo, e é o que a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo. Veja só. Um cidadão que farma a aura não vai ser um cidadão crítico a políticas públicas, não vai ser um cidadão que quer melhoria, vai ser um cidadão satisfeito com o que está aí. Porque se ele tem uma televisão ou se ele tem um celular para ele farmar a aura, tá ótimo para ele. Ele está satisfeito. Ele não quer mais nada além disso.
Andando aqui pela minha cidade, às vezes eu vejo muita casa antigamente que era de show, né, que a galera ia pra dançar, ia, né, pra ter esse convívio social. E hoje a maioria dessas casas fecharam, meu irmão, porque as pessoas não estão interagindo mais. As pessoas hoje estão interagindo justamente por aplicativos e etc. E o resultado tá aí. As críticas, inclusive, que a gente fazia, aquela zoação que agora tudo é chamado de bullying. Ah, não, isso aí era bullying. Eu vejo, inclusive, pessoas da minha época dizendo, eita, bicho, aquilo ali que a gente fazia era bullying, né? Não, era brincadeira. Eram brincadeiras que se fiam pra corrigir em tons críticos. Às vezes era pesado, era exagerado, era. Mas tinha um poder, meu irmão, quase que milagroso. Deus me perdoe se eu estiver botando a palavra no lugar errado, mas um poder, sabe, de corrigir, de evitar que a pessoa seguisse por aquele caminho e pior, que achasse que esse caminho era bonito. Hoje em dia, meu irmão, quando você faz qualquer crítica, principalmente a comportamento, se você disser uma verdade científica, que, por exemplo, órgão excretor não é para relação de intimidade. Pronto, você disse isso aí, você é o maldito. Ciência só vale quando é para apoiar. Eu tenho visto debates, estão pegando o tal do bruxo Malagueta, estão colocando esse cara em tudo agora. Todo podcast estão levando esse cara. E colocando ele como vitorioso no debate. E ele que acaba sempre os debates querendo agredir a pessoa que está debatendo com ele. E esse camarada, ele é agressivo nas palavras, ele é agressivo na forma dele colocar as objeções que ele tem ao cristianismo, mas só é agressivo e só é agressão se for um cristão fazendo. Se for o outro que está dentro dos grupos protegidos, e nesse caso ele está em 2, ele pode bem dizer, dá na sua cara e fica por isso mesmo. Porque ainda que ele parta para a agressão como ele tem feito, ainda é colocado que ele é uma pessoa que está sendo muito oprimida e, por conta de tanto absurdo que passou, perdeu o controle. Então, a justiça não vai para cima, só vai para cima de você. E tudo isso, coloque nessa sopa, meus irmãos, tudo que você ouviu aqui. Essa sopa aí, da doutrinação. Essa ideia deles, de nos encher de açúcar, para engordar o povo, para deixar o povo inflamado, tanto os intestinos como o próprio cérebro, tinha como objetivo enfraquecer o cidadão, deixar o cidadão assim medroso, idiotizado. Os pais que deveriam corrigir agora incentivam a babaquice. Não, é porque meu filho é isso. Tem mãe hoje, agora, nesse momento, vestindo o filho com uma saia. Porque o filho de 2 anos, sei lá, começou a imitar um artista na televisão. Ah, então meu filho tem uma tendência para ser uma menina. Então ele vai ser o que ele quiser ser. Tem pais colocando isso nos seus filhos agora, ou seja, incentivando, desviando essa criança. Os pais estão fazendo isso. E o motivo geral foi exatamente o que você ouviu aqui. Se você não entendeu, foi isso. Para que eles possam reinar, para que eles possam nos controlar sem qualquer obstáculo. Porque aquele cidadão que assistia, vamos dizer, um Rambo, um Braddock, com o Chuck Norris, um Bruce Lee, o cara que assistia aquilo, ele pensava, eu posso fazer a diferença, eu posso ser como esse cara. Mesmo que a pessoa não fosse nenhum lutador, não fosse nenhum, sabia que aquilo era ficção, mas a pessoa ficava incentivado para fazer a sua própria parte, fazer a diferença, pelo menos do seu próprio mundo. Mas hoje o jovem, ele é incentivado a ser imbecil, a achar que é fraco e precisa da proteção. E o que está sendo feito aí é o melhor que pode ser feito. Então a gente tem essa geração justamente, né, formadores de aura, meus irmãos. E tudo isso vem dessas doutrinas ocultas. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Mais uma vez, se você se interessa por esses assuntos, quer ir a fundo, não esqueça o Velho Diário do Davi. E eu vou ficando por aqui, meus irmãos. O link vai estar aí na descrição. Agradeço demais a presença de cada um de vocês. Um abraço e nós seguimos juntos, sempre encarando o sobrenatural, aqui no Encara News. Fui!